Vamos agora às coordenadas polares. Então, nós temos aqui uma nova representação de pontos num plano, só que agora vamos escolher esse eixo aqui como se fosse o lado positivo do eixo das coordenadas do plano cartesiano. Esse eixo x aqui nós vamos chamar de eixo polar. O ponto O, que coincide com o zero, a gente vai chamar de origem, que é o polo. Nós vamos ter um segmento que vai da origem até um certo ponto P, que nós queremos representar através de coordenadas polares. Então esse segmento aqui, OP, nós vamos chamar aqui de R, ou raio. Θ, vamos designar para o ângulo formado entre o eixo polar e o segmento R, né? E essa representação aqui é o que nós chamamos de representação de um ponto através de coordenadas polares. As coordenadas polares vão ser dadas através do raio e através do ângulo formado entre esses dois segmentos, né? Esses dois retos, isso aqui pode continuar. Eu também posso, inclusive, fazer rotações desse meu segmento. Por exemplo, eu posso rotacionar isso aqui assim, ó, e representar um ponto Q, por exemplo, como sendo menos o R com ângulo θ. Então, essa representação menos Rθ equivale a fazer uma rotação de θ mais π, ok? Então, colocar um sinal de simetria, encontrar o menos R representa fazer uma projeção desse ponto para cá, ou seja, rotacionar mais π, ok? Então, aqui tem um resumo, né? Rθ são as coordenadas polares do ponto P, o 0 ou o O representa o polo. Se eu pensar em ponto, né, eu posso representar com a letra O. Se eu pensar em valor, em ângulos, esse é o ângulo 0. X é o eixo polar, R é a distância de O até P, e θ é o ângulo formado entre o eixo polar e o segmento OP. Tá bom? E aqui a gente tem alguns exemplos de representações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto dado por essas coordenadas, 1 e 5π sobre 4. Então, eu tenho o ângulo 5π sobre 4, posso representar assim, ok? Esse é meu ângulo θ, 5π sobre 4. E eu tenho aqui o raio que mede 1, ou seja, o segmento mede 1. Aqui eu já tenho um segmento que mede 2 e eu tenho 3π. Então, ó, 1, né? π, 2π, 3π. Então, o meu θ agora mede 3π. E eu tenho a distância, né, ó, da origem até o ponto, ó, 2. Aqui eu tenho menos 2π sobre 3, então se é menos 2π sobre 3, eu tenho isso aqui em sentido contrário, né? Estou contando o ângulo θ no sentido anti-horário, e o tamanho do meu raio, né, ele mede 2 unidades. E aqui eu tenho menos 3 e 3π sobre 4. O que significa isso? Que eu tenho 3π sobre 4 como um ângulo θ, né? Vai até aqui. E depois eu tenho a projeção no sentido oposto, né? Então, ao invés de ter 3 para cima, eu vou ter menos 3. Então, tem 3, mas no sentido oposto, né? Então, se o meu ângulo é 3π sobre 4, se eu tivesse 3, teria para lá. Como eu tenho menos 3 para o raio, então significa que eu estou medindo no lado oposto, ok? Então, de um modo geral, nós podemos representar um ponto através também de um sistema de coordenadas diferente do sistema cartesiano, onde nós usamos aqui um ângulo,
que está dizendo a rotação desse segmento que contém o ponto, né? E o tamanho desse segmento, que é o raio. Vamos para mais algumas observações. Diferentemente do que acontece nas coordenadas cartesianas, que você tem apenas uma representação para um ponto, aqui nós temos várias representações para o mesmo ponto. Por exemplo, por esse ponto P aqui, representado pelas coordenadas 1 e 5π sobre 4, não é? Que nós já vimos no exemplo anterior, nós temos mais outras representações equivalentes. Por exemplo, pode-se escrever assim, ó, 1 e 13π sobre 4, ou seja, a gente pode dar essa volta aqui, ó, em mais um pedacinho. Nós podemos fazer a contagem no sentido anti-horário para o ângulo θ e escrevemos aqui, ó, menos 3π sobre 4 e também com a distância 1. Então, nós temos essa representação que é equivalente à primeira, que é equivalente à segunda. E ainda podemos fazer assim, ó, colocar o ângulo π sobre 4 e depois fazer o R ser menos 1. Então, vem para o lado oposto. Então, eu tenho também menos 1 e π sobre 4. Essas quatro coordenadas polares são equivalentes, representam o mesmo ponto. Então, nas coordenadas cartesianas, você tem uma única representação para um ponto, e nas coordenadas polares você tem aí várias representações para o mesmo ponto. Vamos falar agora sobre as relações entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Então vamos pegar aqui aquela representação em coordenadas polares e escrever isso sobre o eixo cartesiano. Então eu tenho aqui, ó, coincidindo com o meu eixo x das coordenadas do plano cartesiano, eu coloquei aqui o eixo polar, ok? E daí, coincidindo também com a origem do plano cartesiano, nós colocamos o polo da representação de coordenadas polares. Daí, nós observamos o seguinte, ó, observando essa figura, nós temos um triângulo retângulo em que essa altura representa o y aqui, né? Então, eu tenho x, tenho o valor y, tenho e. Então, nós podemos, através das coordenadas polares, determinar as coordenadas cartesianas, ou ao contrário, através das cartesianas, encontrar as coordenadas polares. Como é que nós vamos fazer isso, então? Observe o seguinte, ó. Se eu fizer o cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E se eu fizer o seno de θ igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, desse modo, nós temos aqui, ó, uma relação em que nós estamos usando θ, x e r. Significa dizer que, conhecendo x e θ, eu posso determinar o r. Ou seja, o x, desculpa. Conhecendo r e θ, eu posso determinar o x. Então, eu poderia escrever isso aqui assim, ó. X é igual, fazendo aqui o produto dos extremos pelos meios, r cosseno de θ. Do mesmo modo, conhecendo θ e r, né, eu posso determinar o y. Então, y igual a r seno de θ. Então, essas duas expressões, ó, garantem que, sabendo quem é θ e sabendo quem é r, podemos determinar o valor de x, e sabendo quem é r e θ, também podemos determinar o valor de y. Ou seja, um ponto representado através de r e θ em coordenadas polares pode nos oferecer a mesma representação, quer dizer, uma representação equivalente para o mesmo ponto no plano cartesiano. Para fazer o contrário, eu ainda posso pensar o seguinte, ó, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu posso pensar no teorema de Pitágoras, não? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, sabendo quem é x e y, eu posso determinar r. Então, aqui, ó, r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é uma outra forma de determinar. Então, se eu conheço o ponto
representado pelo par x, y, através deles eu determino R. E eu também posso pensar no θ da seguinte forma: se eu fizer aqui tangente de θ, eu tenho cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, ó, tangente de θ é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, sabendo quem é x e y, nós conseguimos determinar duas relações para calcularmos o R e o θ. E sabendo quem é θ e R, nós temos duas relações para determinarmos x e y. Então, essas aqui são as relações que nós vamos usar para converter de uma coordenada, a representação de um ponto num sistema de coordenadas para o outro. Vamos fazer alguns exemplos para entendermos melhor como isso funciona. Vamos então resolver o primeiro exemplo. Neste exemplo nós pedimos para converter o ponto 2π sobre 3 para coordenadas cartesianas. Ora, então nós já sabemos aqui pela representação em coordenadas polares que o raio R é 2 e que θ é o ângulo π sobre 3. Então, nós precisamos determinar quem é x e quem é y. Então, lembrar que eu posso fazer que x é igual a R cosseno θ e y é igual a R seno de θ. Então, x é igual a R cosseno de θ, 2, que multiplica o cosseno de π sobre 3. Lembrando que π sobre 3 são 60 graus, esse é o ângulo de 60 graus, então cosseno de 60 é igual a 1 meio, né? Então eu tenho aqui que isso aqui vai dar 2 vezes 1 meio, que é igual a 1. X igual a 1. Y vai ser R seno de θ. Então eu tenho 2 que multiplica seno de π sobre 3. Ora, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Aqui dá para dividir 2 por 2 dá 1. Então isso aqui vai ficar igual a raiz de 3. Ou seja, o meu par ordenado x, y vai ser dado por 1 e raiz de 3. Então, converter um ponto que está em coordenadas cartesianas para coordenadas polares é simples, é uma mera substituição aí de valores numa relação, numa fórmula. Vamos fazer o segundo exemplo. Para o exemplo 2, nós queremos o seguinte: converter o ponto que está em coordenadas cartesianas 1 menos 1 para coordenadas polares. Daí nós precisaremos destas duas expressões aqui, ó. R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e tangente de θ igual a y sobre x. Para evitar ambiguidade, já que nós temos aqui, ó, o r ao quadrado e eu quero determiná-lo, eu vou ter que passar os dois membros dessa equação, passar as raízes aqui. Então, em geral, vai aparecer mais ou menos, né? Para evitar isso, eu vou escolher o r positivo, tá bom? Então, vamos fazer assim. Eu tenho que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Com r positivo, eu vou fazer assim: r é igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Tá bom? Então, não tem mais ou menos aqui. Ora, então, só é substituir. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Porque x e y são 1 e menos 1. Ok? Então, aqui vai dar 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, raiz de 2. Esse é o valor de R. E para determinarmos o valor do θ, então temos aqui que tangente de θ igual a y sobre x, que vai ser igual a menos 1 sobre 1, isso aqui é menos 1. Então, temos que lembrar do círculo trigonométrico para determinarmos esse valor, né? Então, basta perceber, lembrar o seguinte: que a determinação da tangente aqui no círculo trigonométrico se dá através de uma projeção que vai da origem, passando
por um arco qualquer, né? E esse cara vai bater aqui numa reta chamada reta T. Eu tenho x, y. E essa altura aqui é medida, a gente sabe que a circunferência tem raio 1, então essa altura aqui é medida de acordo com a mesma unidade de medida aqui que nós temos no círculo trigonométrico. O ângulo, ou arco, que possui tangente igual a 1, é o ângulo de 45 graus, que a gente chama de π sobre 4, né? Que é a mesma coisa que π sobre 4 em radianos. Então, observe que nós temos que a tangente de θ é menos 1. Ora, a tangente é positiva no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Se eu pegar um cara que está aqui, ó, e projetar, passando pela origem, ele vai bater nesse lado positivo da reta T. Então a minha tangente será negativa se o meu ângulo estiver no segundo ou no quarto quadrante. Então, isso é um cuidado que nós temos que observar, porque eu encontrei que a tangente é menos 1, então, ou seja, o ângulo θ é um dos ângulos equivalentes a 45 graus, porém esse ângulo pode estar situado no segundo ou no quarto quadrante. Porque colocando esse ângulo por aqui, ó, projetando ele, fazendo a projeção passar pela origem, eu vou ter esse cara aqui do lado negativo da minha reta T. Ok? Então, isso significa o seguinte, eu tenho que verificar qual dos dois quadrantes é aquele que a minha resposta vai estar, que meu ângulo vai estar. E daí, só é olhar para aqui, ó. O ponto em coordenadas cartesianas é o ponto 1, menos 1. Então, se nós pensarmos no 1 e menos 1, e aqui colocarmos o círculo trigonométrico, a gente vai ver que esse ponto 1 menos 1 está no quarto quadrante. Então, se está no quarto quadrante, θ pode ser feita a contagem no sentido anti-horário, então eu posso dizer que θ é igual a menos 45 graus, ou seja, menos π sobre 4. Ou então eu posso contar o θ positivamente, no sentido horário. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 π sobre 4. Ok? Então observe que eu tenho dois valores para θ, né? Θ está aqui, ó, é esse ângulo aqui, o nosso θ que nós encontramos. Ele está aqui nesse quarto quadrante, e ou eu posso representá-lo no sentido anti-horário, dizendo que é menos π sobre 4, ou eu posso contar 7 vezes π sobre 4, vai parar no mesmo ponto. Ok? Então, esse meu ponto em coordenadas polares pode ser representado de duas formas. Ele fica assim, ó. R vai ser raiz de 2, e o meu θ menos π sobre 4. Ou então, eu posso representá-lo assim. Raiz de 2, que é o meu R, e 7 π sobre 4. São duas formas equivalentes para o mesmo ponto. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre como representar graficamente uma figura, como representar graficamente um conjunto de pontos através de um sistema de coordenadas polares. Então, a gente vai chamar de curvas polares, ou gráfico de uma função R igual a f de θ, que está dada em coordenadas polares, né? Ao conjunto de pontos que satisfaz essa equação aqui. Então, em geral, essas curvas polares não são simples de fazer. Algumas delas são feitas, inclusive, utilizando programas computacionais. A gente vai dar um exemplo de uma curva aqui que nós chamamos de cardioide. Então, a expressão que determina essa cardioide é essa daqui, ó. R é igual a 1 mais seno de θ, onde θ é um ângulo que vai de 0 a 2π, por exemplo. Né? Eu posso aumentar o θ um pouco mais, mas na realidade, como eu estou falando de seno, que é uma função
que é cíclica, então aumentar a quantidade de variação do θ vai fazer com que a figura que nós vamos determinar vai ficar sendo sempre redesenhada. Então, em geral, nós usamos θ de 0 a 2π. Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei primeiro uma representação dessa curva em coordenadas cartesianas. Observe que eu tenho aqui, por exemplo, quando eu tenho seno de 0 é 1. Então está aqui. Seno de 0 é 1, né? Desculpa, seno de 0 é 0, mais 1 dá 1. Então R é igual a 1. Quando o seno de 0 é π sobre 2, então π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, 1 mais 1, 2. Aí vem lá para cima. E assim por diante. Quando eu tenho θ igual a π, então seno de π é 0, 0 mais 1 é 1 de novo. E assim vai. A gente fez a senoide, ela está deslocada para cima porque eu tenho o seno de 0 mais 1. Né? Aqui está aquela tabelinha, uma tabelinha com esses pontos aí. E daí eu quero escrever essa curva que eu fiz aqui, eu quero representar através de coordenadas polares. Então eu tenho que pensar no ângulo θ e tenho que pensar no raio. Vamos então tentar construir agora essa figura. Não é simples fazer aqui no quadro, não é tão, o desenho não vai ficar muito bom, mas a ideia, espero que vocês entendam. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui pares, 1, 0, ou seja, raio 1, θ igual a 0. Aqui eu tenho 2π sobre 2 e assim por diante. Certo? Eu tenho esses pontos que eu representei aqui através do gráfico do plano cartesiano, de um gráfico cartesiano, e agora eu quero representar uma curva polar. Ok? Então, o que a gente vai ver? Quando θ é 0, ou seja, quando eu não abrir aqui, a minha... Lembra que eu estou fazendo agora em polar, então eu tenho o eixo polar, x, e eu vou ter sempre esse outro segmento que vai ser dado de acordo com o valor da abertura do θ. Então, isso aqui vai abrindo, vai girando, certo? Então eu tenho aqui, quando θ é 0, ou seja, quando não tem abertura nenhuma, o tamanho do meu raio é 1. Então meu ponto está aqui, Agora, quando vai de 0 a π sobre 2, o que acontece com o raio? O raio cresce para 2. Então, quando eu abro esse cara para cá, π sobre 2, 90 graus, então o raio vai aumentar. Vou tentar fazer aqui. É difícil, mas vamos tentar fazer isso aqui. Opa, pronto. Aí aqui, eu tenho o outro ponto, no 2. E quando eu vou de π sobre 2 para π, eu tenho agora raio 1, ângulo π, né? θ igual a π. Então, eu já tinha aberto o cara, estava no 0, foi para o π sobre 2, agora vem para π. Mas quando ele vem para π, aí o raio diminui de tamanho, então vai para 1. Vai ficar uma coisa meio assim também. Não está lá grande coisa, mas espero que entendam a ideia. Agora teve tamanho 1, aqui é o ponto menos 1, né? Mas o tamanho do raio é 1, só está do lado oposto. Então, e de π para 3π sobre 2. Se eu quiser agora girar, eu girei do 0, π sobre 2, π. Agora eu quero girar para 3π sobre 2. Quando eu giro para 3π sobre 2, olha o tamanho do meu raio. É 0. Então, esse cara vai ser 0, 3π sobre 2. Então, o que acontece com a minha figura? Esse cara, girei de novo, veio para bater no 0. E de 3π sobre 2 para 2π, eu tenho agora um outro par que é 1, raio 1, θ igual a 2π. Então, esse cara faz isso. Eu agora
eu girei mais, né? O raio diminuiu, vou girar mais, o raio aumenta para 1. Essa figura aqui, essa minha não parece muito não, mas essa figura aqui, que é essa curva plana da função R igual a 1 mais seno de θ, nós vamos chamar de... Então, representar curvas polares nem sempre é fácil. A gente vai encontrar, por exemplo, pesquisando nos livros, vários tipos de curvas polares específicas, como essa aqui que é a cardioide. A gente vai ter vários outros tipos bem interessantes e elas em geral não são simples de fazer. Então, em geral se usa programas computacionais para construir aquelas mais complicadas. Então, nessa aula de hoje falamos um pouco sobre equações paramétricas, sobre coordenadas polares e um pouco sobre suas representações. Eu espero que essa aula, que é relativamente superficial, no sentido de que a gente não tem tempo de se aprofundar nos conteúdos, tenha servido para fazer com que vocês revisem o conteúdo estudado na sala de aula e que com isso consigam aprender mais. Então, se você gostou, dá uma curtidinha aí no vídeo. Se você não estuda comigo e acompanha meus vídeos por acaso, aproveite e se inscreve no canal para continuar recebendo os vídeos que eu gravo para os meus alunos aí com o maior prazer. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.